Graça e paz, Igreja do Avivamento, uma boa noite para você. Muito bom estarmos aqui, bendizendo, louvando e adorando o nome do Senhor, que é digno de toda a honra, de toda a glória e de todo louvor. Que você tenha uma ótima noite, que Deus fale ao seu coração nessas quintas discipuladas que nós estamos dando continuidade. Daqui a pouco o apóstolo Rogério vai ministrar sua vida, mas antes, vamos ler um salmo. São apenas 4 versículos do Salmo 104. Eu convido você a ler comigo e principalmente poder bendizer e exaltar o nome do Senhor. Salmo 104, versículos de 1 a 4, diz assim: Bendiga minha alma o Senhor. Senhor meu Deus, como tu és grandioso, estás vestido de glória e majestade, coberto de luz como de um manto, tu estendes o céu como uma cortina. Põe nas águas o vigamento da tua morada. Toma as nuvens por carruagem e voas nas asas do vento. Faze a teus anjos ventos e a teus ministros labaredas de fogo. Que bênção, né? Que bênção poder bendizer ao Senhor todos os dias. Esse é um salmo que me faz lembrar de uma música. E essa música, como esse salmo era, também era bem poética, né? Bendize a minha alma ao Senhor, Senhor, tu és maravilhoso, vestido de glória e majestade, coberto de luz como de um manto, e são as cortinas da tua morada o céu numa noite estrelada. Quantas coisas podemos ver nisso? Quantas coisas podemos ter certeza que nosso Deus, o Criador de todas as coisas, que por mais que Ele seja Deus e por mais que Ele seja o Senhor Criador, a qual nós devemos ter total reverência, por mais que Ele seja tudo, onipresente, onipresente, onipotente, onisciente, por mais que Ele seja o início e fim, nele estão todas as coisas, nós podemos nos aproximar dele, nós podemos desfrutar da sua presença e principalmente nós podemos chamá-lo de Pai. Não tem coisa melhor que poder bendizer esse nome, que poder bendizer ao Senhor em todo o nosso tempo, em todo o tempo que vivemos nessa terra. Eu convido você a bendizer o nome do Senhor. Bendize a minha alma ao Senhor. Senhor, tu és magnificente, em algumas versões também diz assim. Ele é o nosso Deus e a Ele a quem nós devemos louvor. Feche seus olhos comigo agora, vamos orar, dando início a esse culto, louvando ao Senhor, bendizendo ao Senhor e exaltando ao Senhor. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, obrigado por mais uma noite poder estar aqui na Tua casa, bendizer o Teu santo nome. Mesmo que eu possa estar na minha casa, mesmo que as pessoas estejam nas casas delas, nós estamos congregados juntos, Senhor, e estamos chegando perto da Tua casa, porque o Senhor decidiu, e o Senhor, quando nos salvou, colocou o Espírito Santo habitando e morando entre nós. Obrigado. Obrigado, obrigado. Bendiga a nossa alma sempre a Ti, Senhor, nosso Deus Todo-Poderoso. E que tudo que há em nós bendiga o Seu santo nome. Muito obrigado, Senhor, por mais uma noite. E te pedimos, Senhor, vem ficar conosco, fala aos nossos corações. Fale a cada uma das vidas que aqui, Senhor, se conectarem e que venham, Senhor, nessa pregação, Senhor, estarem sendo ministrados pela palavra que será manifestada em instantes. Fala conosco agora através das músicas, fala aos nossos corações, enche-nos com o Teu poder e a Tua graça, ministra aos nossos corações. Muito obrigado, Senhor, por mais uma noite. É isso que nós te pedimos e te agradecemos. Em o nome do Senhor Jesus Cristo te louvamos. Amém. Querido, vamos louvar, bendizer e exaltar esse nome. Amém? Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Sou eu pra que te lembres de mim, pra que me ouças quando
Ele é nosso amigo, Ele é Deus de glória, Ele é poderoso, Ele é o nosso amigo, Deus de glória. Deus de glória, poderoso, meu amigo é. Deus de glória, poderoso, meu amigo é.
nuvens vêm, e Ele é digno de toda a honra, de todo o louvor, de toda a honra. Digno Tu és, Senhor, Tu és o nosso Deus, digno de todo o louvor. Tu és, Senhor, o nosso Deus, digno Tu és de receber todo louvor. Vamos clamar, então vem, então vem. Tu és, Senhor, o nosso Deus, digno Tu és de receber todo louvor. Vamos clamar, então vem, então vem. Tu és, Senhor, o nosso Deus, digno Tu és de receber todo louvor. Vamos clamar, então vem, então vem. Tu és, Senhor, o nosso Deus, digno Tu és de receber todo louvor. Vamos clamar, então vem, então vem. Vem, Senhor. Ele virá num piscar de olhar. Quem estiver pronto com Ele irá. Na sua glória com Ele morar. Ele vem. Não mais tristeza, não mais temor. Junto com os anjos cantar eu vou. Digno é o Cordeiro que se entregou. Ele vem, Ele vem. O Rei está voltando e não tardará, Ele voltará. As trombetas estão soando. O seu nome, o meu nome, Ele irá chamar. O Rei está voltando, o Rei está voltando, a trombeta está soando, o meu nome irá chamar. O Rei está voltando, o Rei está voltando, aleluia, Ele vem me buscar. O mercado está vazio, o seu trabalho já parou, o martelo dos obreiros, seu barulho já cessou. Declaramos que Tu virás e não tardarás, e queremos declarar isso, que o Senhor está voltando, Rei. O mercado está vazio, seu trabalho já parou, dos martelos dos obreiros, seu barulho já cessou. Os ceifeiros lá no campo terminaram seu amor, toda a terra
Shalom, queridos, graça e paz, espero que estejam bem. Hoje nós nos reunimos para a segunda ministração a respeito do tema abecedário das células, que nós estamos estudando dentro desse livro do apóstolo René. Hoje nós vamos falar sobre a importância das células, né? Então, antes de iniciar, eu gostaria de orar. Então, onde você estiver, feche os teus olhos, né? Se você puder, claro. Reúne a galera aí, reúne, né, os seus filhos, o seu cônjuge, para que nós possamos estudar um pouco a respeito desse tema juntos, ok? Feche os teus olhos e vamos orar. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu te agradeço, porque estamos reunidos na tua presença para mais uma vez estudarmos um pouco a respeito da tua palavra, que o teu Espírito Santo nos direcione, que o teu Espírito Santo nos dê graça e que possamos, Senhor, crescer não só diante dos homens, mas diante de ti, em graça e conhecimento, para que o teu reino possa se manifestar através de nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Então vamos lá. As células são uma parte muito importante dentro da visão celular, porque é para as células que nós levamos as vidas que estamos ganhando. Quem não tem amor pelos perdidos, quem não tem interesse em socorrer os aflitos, não pode fazer parte da visão celular, pois a visão requer compromisso com o reino e com o ID de Jesus. Logo, faz-se necessário ganhar vidas e estar disposto a discipulá-las, cumprindo as funções da verdadeira religião, né? Então, lá em Tiago, capítulo 1, versículo 27, nós vemos um pouco do que o apóstolo Tiago ele fala a respeito da verdadeira religião, né? Lá em Tiago, capítulo 1, versículo 27, diz assim: a religião pura e imaculada diante do nosso Deus e Pai é essa: visitar os órfãos, as viúvas nas suas aflições e guardar-se isento da corrupção do mundo. Ou seja, então a verdadeira religião, ela é cuidar dos aflitos, visitar os pobres, os órfãos, né, cuidar das viúvas. Então, a verdadeira religião nada mais é do que você ter amor ao próximo, você cuidar daqueles que precisam de cuidados. Amém? Então, dentro desse texto, nós entendemos a importância do compromisso com o ID de Jesus, né? De ir e fazer discípulo, ir e pregar a palavra do Senhor. Amém? Na visão celular, ninguém trabalha isolado. Isso é muito importante. Ninguém trabalha isolado. Para frutificar é preciso haver forças somadas, discipuladores e discípulos reunindo os seus talentos e dons, deixando que a luz do Evangelho da glória de Cristo não apenas esteja em suas vidas, mas também se manifeste na vida dos outros. Então, assim, a visão celular ela tem um êxito porque ninguém trabalha sozinho, né? Ela tem um êxito porque nós aprendemos que nós somos um corpo e dependemos um dos outros, né? Então, na visão celular, nós precisamos trabalhar em equipe para que a luz do Evangelho de Cristo, ela não só esteja em nós, mas que ela se manifeste para aqueles que estão afastados, para aqueles que ainda não tiveram a oportunidade de conhecer a Cristo. Amém? Então, é extremamente importante entender isso, né? O trabalho em equipe. E como isso funciona? Não só os líderes trabalharem em equipe, mas líder e liderados, discipuladores e discípulos trabalhando juntos, pegando cada um o seu dom, o seu talento e colocando esse dom, esse talento à disposição do reino, para que o reino se estabeleça, para que o reino cresça. Amém? Quero ler um outro texto que está em 2 Coríntios capítulo 4, versículos 5 e 6, que diz assim: porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus, o Senhor. E nós mesmos somos vossos servos, por amor de Jesus. Porque Deus, que disse que das trevas resplandece a luz, é quem resplandeceu em nossos corações,
para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Olha só, né? Então nós não pregamos a nós mesmos, nós não estamos aqui para, como que eu posso dizer assim, de alguma forma nos promover, né? Nós não estamos nos promovendo, não é o líder sendo promovido. Então todo o trabalho que nós temos não é para autopromoção, mas é para a promoção do reino, né? Para a exposição do reino. Amém? Então é isso que Paulo está dizendo, nós não nos pregamos a nós mesmos, ou seja, eu não estou aqui pregando a respeito de Rogério, eu estou aqui pregando a respeito de Cristo, porque importa que ele cresça e que eu diminua. Amém? Verdade é que a igreja em célula é demasiadamente desafiadora e poderosamente graciosa. Faz com que todos trabalhem com conceitos que quebram qualquer amarra, geram interesse. É preciso se envolver na proposta da visão para lograr êxito. Então é necessário se envolver com a proposta da visão. É necessário que haja um envolvimento de todos, né? De todos. Não dá para você dizer que é da visão celular se você não se envolve com a proposta da visão. Não dá para você dizer que faz parte de uma igreja em células se você não faz parte de uma célula, né? Então é importante que você que está nos assistindo hoje e que não participa de uma célula, é importante que você procure uma célula e que você participe dela, né? É importante que você esteja debaixo dessa cobertura, né, da célula. É extremamente importante, né? Muitas pessoas acham que a visão celular é uma coisa moderna, né? Uma visão que surgiu agora, há pouco tempo. Mas eu quero dizer para você, nós vamos falar um pouco sobre isso, que as células elas existem tanto no contexto histórico, como também no contexto teológico. Então nós vamos ver algumas referências aqui que vão nos dar base para entender que a célula ela é mais antiga do que a gente imagina, né? As células nasceram antes da igreja em si, como nós conhecemos hoje, né? Então entenda isso, é extremamente importante que você entenda isso. Se você não faz parte de uma célula, você precisa se colocar, né, dentro dessa proposta. Você precisa procurar uma célula e participar de uma célula. Se você já está em uma célula, eu quero dizer que você já deu o primeiro passo, mas é importante que você também participe da proposta da visão, né? Não é só participar da célula, mas você precisa entender que você também é responsável pelo crescimento da célula, que você também é responsável pelo amadurecimento da célula, você também é responsável para que essa célula se multiplique, né? E como fazer isso? Participando, né? Trabalhando, se envolvendo, colocando em prática toda a escada do êxito, né? O ganhar, o consolidar, o discipular e o enviar. Você também é responsável por ganhar, por consolidar, por discipular e por enviar. Você precisa entender essa parte, né, da proposta da visão celular. Não adianta você só bater no peito e dizer, eu faço parte de uma célula, eu sou 12 de um discipulador fulano de tal, né? Tipo, eu sou 12 do pastor Kleber, eu sou 12 do pastor Luiz, eu sou 12 do profeta Luiz, eu sou 12 do pastor Flávio, né? Eu sou 12, mas e aí? Né? Quantas almas você tem ganhado? Quantos você tem consolidado? Quantos você tem discipulado? É importante isso. Não é só ser 12. Você precisa participar, trabalhar, se envolver, colocar em prática tudo aquilo que a visão tem nos ensinado. Amém? Então eu quero falar um pouco das células no contexto histórico e teológico, ok? Não existe na Bíblia nenhuma ênfase relacionada à célula, enquanto partícula do corpo humano, né? Célula do corpo. Porém existe ênfase relacionada a entidades, a reuniões, organizações, reuniões em casa. A Bíblia fala sobre tudo isso,
sobre reuniões em casa, sobre organizações de pessoas, de pequenos grupos, sobre reuniões, né, da comunidade ali. E as células são reuniões caseiras ou geográficas, podendo ainda ocorrer fora do âmbito familiar, como em locais de trabalho, estudos e lazer. Então, assim, a célula, ela não é só uma reunião dentro de uma residência, né? As células elas podem ocorrer em escolas, elas podem ocorrer em faculdades, elas podem ocorrer no trabalho, elas podem ocorrer numa praça, né? Eu sei que a gente está num momento de isolamento, né, social, que nos dificulta muito fazer algumas coisas, mas nós podemos, hoje, por exemplo, nós fazemos células via aplicativos, WhatsApp, Zoom e outros, né, outros aplicativos. Então, assim, as células elas podem acontecer de várias formas, em qualquer um ambiente, né, seja no seu trabalho, na escola, na faculdade, em casa, mas preferencialmente as células elas deveriam acontecer nas residências, nas casas. Por quê? Porque o objetivo, a proposta da célula é alcançar famílias. É alcançar famílias. Então, preferencialmente, é claro que não é uma regra, e se fosse uma regra, para toda regra existe uma exceção, né? E qual é a exceção da regra? Não sei. Pensem nisso. Mas a ideia, né? A ideia original de Jesus, de Deus, são famílias, né? O ministério primordial é a família, né? Então Deus instituiu famílias, Deus instituiu a família, né? Colocou lá Adão, Eva, os filhos, né? E Ele fez, Ele criou a família. Então é claro que para Deus, né, o objetivo principal é alcançar as famílias. Mas nós sabemos também que muitas das vezes a gente não consegue nos reunir na casa, na nossa própria casa, muitas das vezes, porque quantas são as pessoas que de repente a esposa ela aceitou Jesus, ela se converteu e o esposo não, ou ao contrário, vice-versa, né? O esposo se converte, a esposa não, ou filhos que se convertem e os pais não, e aí existe todo um jogo de cintura, porque de repente o adolescente ele aceitou Jesus, mas ele não pode fazer uma célula em casa porque os pais não permitem, e coisas semelhantes a essa. Então, de repente, se reunir na escola, se reunir na faculdade, se reunir no trabalho, mas nada disso impede de você fazer a célula. Nada disso impede de que você coloque em prática aquilo que o Senhor projetou ou planejou para a sua vida. Amém? Então, assim, as células têm um objetivo principal que é alcançar as famílias e, por isso, preferencialmente seria interessante fazer a célula numa residência, né? Na sua ou na de alguém, né? Mas isso não quer dizer que, olha, não sendo assim, não pode ser feito em outro lugar. Não. Eu tenho discípulos eu tenho um discípulo, na verdade, que ele estava fazendo célula na escola, né? Nos intervalos ele fazia célula, reunia algumas pessoas e pregava ali, alcançou algumas vidas, ganhou algumas vidas. Alguns desses jovens não continuaram caminhando conosco, mas continuaram caminhando com Cristo. Isso é o que importa, né? O importante é nós ganharmos almas para o reino. Se elas vão caminhar conosco, isso aí depende do Senhor Jesus, né? A ovelha é dele e ele coloca aonde ele quiser. Amém? Então, façam as células, independente do local, ok? Quero dar alguns exemplos aqui de células, né? Tanto no âmbito teológico quanto histórico. Primeiro exemplo, as comunidades beduínas, né? As comunidades beduínas, de onde provém o povo de Deus, por intermédio do pai da fé Abraão, até os dias de hoje convivem em células, homogêneas e heterogêneas, dependendo do grupo, ou seja, grupos organizados entre homens, entre as mulheres, entre os jovens e as crianças, orientados por um líder eleito pela comunidade. Olha só. Então, assim, até hoje, essa comunidade beduína, ela segue esse mesmo padrão,
né, de se reunirem em grupos heterogêneos ou homogêneos. O que significa? Homogêneo é quando são só pessoas do mesmo sexo, ou seja, só homens ou só mulheres, né? Heterogêneos é quando há uma mistura, homens e mulheres, no caso, jovens, né? Dificilmente a gente faz uma célula só de jovens mulheres ou jovens homens, né? Às vezes a rede, por exemplo, a rede de jovens não é uma rede de jovens só para homens ou rede de jovens só para mulheres, é uma rede de jovens que está lá, homens e mulheres, meninos e meninas, trabalhando juntos em favor do reino de Deus, ok? Então até hoje essa comunidade ela mantém esse mesmo padrão. Outra comunidade também que segue esse padrão são as comunidades orientais. Por intermédio das células que as comunidades orientais sobrevivem. As doutrinas são transmitidas dentro dos lares e reforçadas em locais como auditórios, congregações, casas ou ruas, que possibilitem a um líder levar os ensinos básicos de acordo com a expressão da fé. Olha só, então as comunidades orientais até hoje elas sobrevivem assim, né? A gente, aqui em São Paulo, por exemplo, a gente tem um grande número, né, de asiáticos que residem aqui em São Paulo. E como é que a cultura deles sobrevive? Através das células, né? As famílias que se reúnem em casa e os pais, né, os mais velhos, eles têm a responsabilidade de transmitir os ensinamentos e quando se reúnem em algum outro local, um auditório, um teatro, alguma coisa assim, tem um líder que transmite ali as suas crenças. Então eles também sobrevivem através das células. A igreja primitiva, né? Dentro do contexto religioso nós temos a igreja primitiva. A igreja primitiva começou através das células. Quero ler alguns textos aqui para vocês, tá bom? Não vou ficar esperando, dando um tempinho para você achar, mas como é vídeo, você pode pausar aí, procurar e depois solta o vídeo de novo, ok? Então, olha só, em Êxodo capítulo 12, versículo 3 e 4, diz assim: Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: Aos 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada casa. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então tome um só com o seu vizinho perto de sua casa. Olha só, uma reunião em casa, ok? O outro texto fica em Atos, capítulo 2, versículo 42 até o 46. Diz assim: E todos os dias, no templo e de casa em casa, não cessavam de ensinar e de anunciar a Jesus, o Cristo. E perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo o pão em casa, comiam com alegria e singeleza de coração. Olha só, então todos os dias no templo e de casa em casa, né? Então havia reuniões de casa em casa, células, né? Outro texto, Colossenses capítulo 4, versículo 15. Saudai a ninfa e a igreja que ela hospeda na sua casa. A igreja se reunia na casa de uma das servas do Senhor. Amém? Olha só, Romanos capítulo 16, versículo 5. Saudai a igreja que se reúne na casa deles. Então lá, né, nos romanos, no meio do povo dos romanos, havia uma igreja que se reunia na casa de uma pessoa. Amém? Então vocês estão entendendo que a célula, né, a igreja primitiva, ela começou também através das células. Tudo começa nas células, né? A igreja primitiva nasceu em células. Qualquer pessoa, ainda que de pouco conhecimento teológico, sabe desse fato. O que fortaleceu a igreja do Senhor e a multiplicou foi a comunhão nos lares. Porém, é bom esclarecer que a igreja só cresceu porque já havia o costume de se estar em pequenos grupos desde o Êxodo. Ou seja, então, desde lá do Êxodo, o povo de Israel
já tinha o costume de se reunir em pequenos grupos. Então, quando a igreja primitiva nasceu e a proposta de se reunir de casa em casa em pequenos grupos, ela surgiu, ninguém achou estranho, porque já era algo natural para eles, ok? Outro modelo, né, falar do povo de Israel. Quando o povo de Israel se reunia para orar nas sinagogas, isso era feito em forma de células. Cada célula ou pequeno grupo discutia um assunto do cotidiano, e quando Israel ganhava uma guerra, corria para casa a fim de compartilhar a vitória. Deus usou essa estratégia por ser do conhecimento daquele povo, o que lhes facilitou a adaptação. O hebreu era acostumado a morar em tendas feitas de pelos de cabras ou palhoças, né? Sucá, cabanas de palha, ou grutas localizadas ao pé da montanha, ou em povoados pequenos e também em cidades relativamente grandes. Todos tinham por costume ir aos locais das reuniões semanais, conhecidos como comunidades de incentivo. Então, assim, o povo de Israel já tinha esse hábito, já tinha esse costume, né? E se reuniam assim. As sinagogas, né? As chamadas comunidades judaicas, ou até mesmo as sinagogas, são feitas de células. Uma sinagoga não se reúne para o culto principal antes de discutir os problemas do dia a dia e de buscar sugestões para soluções de qualquer necessidade que esteja assolando seus membros. Este é um dos segredos do êxito de um povo que, em menos de 50 anos após ter saído da saga do Holocausto, transformou-se em um país de primeiro mundo, paradigma em diversas áreas para outras nações. A cada 2 quadras, próximo à casa de cada um judeu, há uma reunião de célula, o que fortalece e lhes faz vitorioso. Olha só. Então, até hoje as coisas funcionam assim. Para ter legalidade, presta atenção nessa informação, para ter legalidade, uma comunidade judaica deve ser composta de pelo menos uma célula, totalizando no mínimo 10 pessoas. Isso se chama comunidade de Mishnah, que é o número considerado suficiente para se tomar uma decisão inteligente. Esse também deve ser o número ideal para as nossas células de evangelismo. Uma multiplicação não pode ocorrer se não houver no mínimo 10 pessoas, né? O ideal é multiplicar quando o grupo tiver 25 ou 30 pessoas e abrir outras células a partir daquela. Então, olha só, o número ideal para uma célula é 10 pessoas. A partir do momento que a célula começou a crescer e ultrapassou esse número, está na hora dessa célula multiplicar. Então imagina que você é líder de célula e na sua célula tem 10 pessoas. Ótimo, é o número ideal. Mas aí começa a crescer, cada uma dessas 10 pessoas começa a trazer um visitante. E aí eles são ganhos e consolidados, se tornando 20. Está na hora de multiplicar. Está na hora de multiplicar a célula, né? Por quê? Porque senão ela se torna grande demais. E aí não há como cuidar, não há como fazer um bom trabalho. Tem um outro livro do apóstolo René que fala sobre o DNA e é extremamente interessante, muito bom, né? De repente, após o nosso estudo, você poderia adquirir esse livro e ler ele. Ele vai falar um pouco sobre a importância, né, da multiplicação nas células. Tá? É muito bom, muito bacana. Tem um outro momento também, no contexto histórico, que é interessante a gente falar sobre as células na diáspora, né? Na dispersão dos judeus, assim também como nos grandes contra-ataques que este povo sofreu, eles só resistiram mediante as células familiares, onde transmitiam aos parentes e principalmente aos filhos toda a história do seu povo, lembrando as promessas de Yahvé, incentivando a esperança para a chegada do Messias e para o regresso a Jerusalém. Êxodo capítulo 12, versículo 3 e 4 diz o seguinte: falai a toda a congregação de Israel, dizendo:
Aos 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos seus pais, um cordeiro para cada casa. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então tome um só com o seu vizinho perto de sua casa, conforme o número das almas. Conforme o comer de cada um, fareis a conta para o cordeiro. Como sobreviveram à diáspora? Através das células familiares, experimentando a fidelidade do Senhor e crendo nas profecias dadas para a sua restauração. Hoje esse povo, não obstante a tanto sofrimento, encontra-se dentro de sua terra, contando fielmente por intermédio das células a história do Senhor que os fez tornar a essa história. Na ausência dele, a mãe, né? Cada pai é responsável para manter essa história. Na ausência do pai, a mãe fica na responsabilidade. Na impossibilidade da mãe, o primogênito. A reunião familiar em células é feita toda sexta no Shabat, para a proclamação do Messias. Aqui eu queria fazer um parênteses e falar algo interessante, né? Essa semana eu tô assistindo uma série de ministrações que fala sobre a cura da fé. E uma dessas ministrações, o ministro, né, o apóstolo, ele falou uma coisa muito interessante. Ele falou assim que nós devemos nos reunir com os nossos filhos. Ele está falando de família, né? Que nós devemos nos reunir com os nossos filhos, não para cobrar que eles participem das coisas da igreja, né? Que a gente tem que se reunir com os nossos filhos, não para dizer para eles, você tem que ir para a igreja, né? Se reunir com os nossos filhos, não para dizer assim, olha, porque você tem que participar da rede. Não, ele disse assim, olha, nós devemos nos reunir com os nossos filhos e contar para eles o que nós vivemos com Deus, sabe? Dentro dessa ministração e estudando um pouco esse capítulo, quando chegou nesse momento, eu lembrei exatamente dessas palavras. Nós precisamos de contadores de história, não de histórias fantasiosas, mas de homens e mulheres que contem aquilo que Deus tem feito. Sabe, queridos? Que contem aquilo que Deus tem feito. Eu tenho certeza que se você parar para avaliar, você tem vivido um milagre atrás do outro. Queridos, se eu fosse contar tudo aquilo que Deus tem feito na minha vida, nesse ano, nesses meses de luta contra esse vírus, contra essa epidemia, nesses meses em que nós ficamos isolados, eu ficaria horas aqui contando tudo que Deus tem feito. Horas, horas, horas. E sabe, o meu relacionamento com os meus filhos dentro de casa, ele passou por um processo de mudança, exatamente nesse sentido. Da gente sentar e contar o que Deus tem feito. Porque muitas das vezes, amado, você só passa para o teu filho as guerras e as lutas, mas não tem o cuidado de mostrar para ele o que Deus tem feito, né? Eu conheço muitas famílias em que os filhos não gostam de ir para a igreja. Eu conheço muitos casais que reclamam que os filhos não querem participar, não querem cultuar, não querem se envolver. Por que será? Né? Por que será? Por que esses jovens, por que esses filhos não querem ir para a igreja? E eu vou dizer para vocês, a culpa é sua. A culpa é nossa. Como pais, a culpa é nossa. Porque quantas vezes você voltou do culto, dentro do seu carro, reclamando do culto, reclamando do ar-condicionado que estava muito frio, ou que estava muito quente, reclamando do som que estava muito alto ou que estava muito baixo, reclamando do pastor, porque pregou muito ou pregou pouco, reclamando do discurso, reclamando do tema, reclamando de tudo. E com seus filhos, ouvindo tudo. E aí, quando eles simplesmente começam a focar nessas coisas e começam a dizer assim, eu não vou mais, a gente começa a questionar Deus. Por que, Deus? Por que meu filho não quer mais ir para a igreja? Né? A palavra do Senhor diz que a responsabilidade de contar, né, de transmitir. Não tinha Bíblia
Não tinha Bíblia na mão de cada um para que cada um pudesse sentar e ler o que Deus fez. Olha o que Deus fez aqui, olha o que Deus fez ali. Não tinha, né? Como é que as leis, os profetas eram transmitidos entre o povo? Era a responsabilidade dos pais. Os pais tinham a responsabilidade de transmitir para os seus filhos. Quero fazer uma pergunta para você. Quantas vezes, de domingo para cá, quantas vezes você sentou com os seus filhos na hora do almoço, ou na hora do jantar, ou em um momento diferente, e contou para ele um milagre que você viveu? Quantas vezes você já olhou para o teu filho e falou assim, olha, lembra daquela situação difícil que eu e o seu pai, ou eu e a sua mãe estavam reclamando? Pois é, Deus deu um milagre. Sabe? Uma coisa que eu e a Laiana nós temos feito muito nesses últimos dias é exatamente isso. É contar as bênçãos, principalmente para os nossos filhos. A gente tem permitido que eles descubram as bênçãos do Senhor através das nossas vidas. A gente tem mostrado, olha o que Deus está fazendo, né? É interessante, a gente tem vivido uma experiência nova, que é quando a gente volta da igreja no carro, é uma distância longa, né? Então a gente leva em torno aí de 50 minutos, no mínimo, para chegar em casa. E durante esse tempo a gente vem conversando, falando sobre o culto ou contando algumas coisas. E sempre tem uma coisa assim, olha, porque lembra que estava assim e Deus respondeu, Deus falou. Sabe, essa palavra é sobre isso aqui. Isso tem edificado muito, isso tem mudado a nossa história. Então assim, a responsabilidade é nossa. Não transfira a responsabilidade de transmitir a palavra de Deus para os seus filhos, para líder nenhum, para pastor nenhum. A responsabilidade é sua. Ah, apóstolo, meu filho, ele faz parte de uma célula e o líder não faz nada com ele. Amém, isso é horrível, isso está errado, ele precisa se alinhar. Mas a responsabilidade de transmitir a palavra de Deus é sua. É dos pais. Olha só, na falta do pai, a responsabilidade é da mãe. Na impossibilidade desses dois, a responsabilidade é do mais velho. Então a responsabilidade nunca é de alguém de fora. A responsabilidade é dos que estão dentro. Então, queridos, muda o seu pensamento, ok? A ênfase nesse capítulo é mostrar que as células têm o seu lugar no contexto teológico histórico, cultural e estratégico. Não é uma invencionice da modernidade ou da visão celular, mas uma resposta coerente e satisfatória a tantas questões que estavam emudecidas, sem uma resposta concisa. Então assim, o foco do estudo de hoje é mostrar para mim e para você que a célula, ela tem a sua importância e ela está inserida no contexto tanto histórico quanto teológico, tanto também na questão cultural e estratégica, né? É uma estratégia poderosa, porque quando nós convidamos alguém para ir para a igreja, a pessoa sempre tem um receio, mas quando a gente convida alguém para ir na nossa casa, a pessoa ela aceita de prontidão. Cara, vamos na minha casa, a pessoa vai. Vamos para a igreja? Ah, não sei, acho que não, vou ver, no dia eu te falo. Não é assim? Então olha a importância da célula na questão estratégica, né? Então, nós precisamos entender isso. Agora podemos estar mais informados do quanto é precioso tomar a posição da igreja em células, pois até mesmo Cristo, o nosso Senhor amado, tinha a sua célula de evangelismo dentro da sua casa. Olha só, lá em João, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 39, acontece algo fantástico. Os discípulos, os primeiros discípulos, são chamados por Jesus para ir conhecer a sua casa, para ir conhecer a sua célula. Olha que bacana. Então diz assim o texto: respondeu-lhes, vinde e vede. Foram, pois, e viram onde Jesus estava morando, e ficaram com ele aquele dia, sendo mais ou menos a hora 10ª. Ou seja, Jesus pegou os seus
primeiros discípulos, levou na casa dele. Vem ver onde é a minha casa. E lá teve um tempo precioso, passaram o dia com ele, conversaram, provavelmente tiraram dúvidas, provavelmente receberam revelações preciosas da palavra através da vida de Jesus, né? Então, assim, é extremamente importante e estratégico, né? Estratégico, permita que os seus discípulos conheçam a sua casa, aonde você mora, qual é a sua realidade. Isso vai fazer com que eles se aproximem cada vez mais de você e o relacionamento discípulo e discipulador vai se abrir, vai ampliar e vai se tornar maravilhoso, amém? A estratégia de Jesus abrir a sua casa, levando os discípulos a conhecerem onde morava, fez com que formassem verdadeiros discípulos, apóstolos que impactaram o mundo. Amém, queridos? Então, a célula ela tem o seu papel de importância na visão celular. A célula ela é importantíssima, né, no contexto estratégico, cultural, histórico, teológico, e nós precisamos tomar posse disso. Então, eu quero convidar você que tem a sua célula e que por algum motivo parou, a retomar os trabalhos, né? Se você puder se reunir pessoalmente, se reúna. Se não, faça através da internet, faça uma célula online, né? Nós temos vários exemplos aí. Esses dias, uns dias atrás, eu participei da célula da missionária Ioná, né? No Instagram, muito bom, uma palavra poderosa. Gostei muito, achei bacana a ideia. Toda célula que tem online, assim, eu procuro dar uma visitada para poder aprender, né? E a gente tem que aprender com aqueles que estão aí fazendo, né? Observar as ideias e colocar em prática também. Então, se você tem a sua célula e por algum motivo você parou, volte aos trabalhos. Convide os discípulos, né? Faça online, faça via Instagram, WhatsApp, sei lá. Vê aí um aplicativo que melhor se encaixa na sua realidade e faz a sua célula online. Se puder se reunir, se reúna. Chama os discípulos. O contato físico ele é extremamente importante, precioso, né? Se você não tem a sua célula, comece a orar por isso. Comece a praticar, comece a buscar em Deus qual é a estratégia, qual é a direção que o Senhor tem para a tua vida, para que você coloque isso em prática. Amém? Se você não participa de uma célula, participe. Participe, você precisa participar de uma célula. Não importa qual, não importa de quem. O importante é que você precisa estar em uma célula para também fazer parte dessa promessa maravilhosa que é o crescimento do reino em nossas vidas. Amém? Então, quero te convidar a orar agora nesse momento, para encerrarmos essa palavra, amém? Feche os teus olhos aí, Pai, em nome do Senhor Jesus, eu te agradeço por esse tempo, te agradeço por esse ensinamento, pelo conhecimento que o Senhor tem liberado para as nossas vidas através desse estudo. Pai querido, em nome de Jesus, toma nas tuas mãos a vida de cada um dos teus filhos, que o Senhor os abençoe de maneira sobrenatural. Visita as famílias, Senhor. Visita cada família representada assistindo essa palavra através da internet. Que o Senhor possa abençoá-los de maneira sobrenatural. Da mesma forma que o Senhor tem visitado a minha família e tem abençoado os meus filhos, a minha esposa e a minha vida, que o Senhor também visite as famílias que estão assistindo nessa noite. Pai, em nome de Jesus, abençoa. Pai querido, quero te pedir também que o Senhor dê estratégias, que o Senhor dê estratégias para cada um dos teus filhos, para que eles possam colocar em prática esse ensinamento, tudo aquilo que estão absorvendo, que possam fazer a célula, aqueles que têm célula que possam retomar os trabalhos, aqueles que não têm célula que possam ter essa estratégia vinda diretamente do seu coração para que as coisas possam fluir, aqueles que participam da célula possam se empenhar cada vez mais e aqueles que não participam, que possam encontrar uma célula na qual eles se sintam à vontade para trabalhar e crescer. Em nome de Jesus, abençoa a vida de cada um dos teus filhos, Pai. Em nome de Jesus, amém. Queridos, gostaria também de te convidar a ofertar nessa noite, amém? Pegar nas suas mãos a sua oferta e você entregar uma oferta ao Senhor, né? Vai aparecer aí o número da conta, você pode entrar no aplicativo
do seu banco aí no seu celular, fazer uma transferência, ou você pode ofertar, levando a sua oferta na igreja no domingo. Mas oferte, né? Você é dizimista, você precisa obedecer os princípios da palavra do Senhor, você já conhece a palavra, então entregue aquilo que é do Senhor. Você que é primiciante, entregue as primícias ao sacerdote, abençoe a sua vida através dessa entrega, através dessa oferta, em nome de Jesus, amém? Vou orar agora pelas suas finanças, abençoando a sua vida. Pai, em nome de Jesus, abençoa as finanças dos seus filhos, abençoa, Senhor, de maneira sobrenatural. O Senhor é aquele que provê todas as coisas, o Senhor é aquele que faz com que aquilo que vier em nossas mãos possa ser próspero. Então, ó Deus, prospera, abençoa em nome de Jesus. Que o Senhor abra as janelas do céu sobre as vidas dos teus filhos nessa noite. Pai querido, eu te peço que o Senhor abra a porta de emprego para aqueles que estão desempregados. Que o Senhor promova aqueles que estão trabalhando, que eles tenham promoções, que possam ser promovidos em nome de Jesus. Pai querido, que o Senhor dê aumento salarial para aqueles que estão trabalhando também. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor faça prosperar a vida dos teus filhos em fidelidade à tua palavra, em nome de Jesus. Nós tomamos posse e cremos que o milagre vai acontecer em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Então, quero desde já te convidar para a semana que vem, a próxima ministração. Convide, compartilhe esse vídeo. Não fique com esse conhecimento só para você. Vai lá, aí embaixo, né? Tem um botãozinho de compartilhar. Então, copie esse link, compartilhe nos grupos do WhatsApp, compartilhe com seus amigos, com seus familiares. Não receba esse conhecimento sozinho, amém? Convida todo mundo, avisa que na semana que vem tem mais e nos vemos no domingo em nome de Jesus, amém? Conto com a sua presença lá, amém? Deus abençoe a sua vida e até mais. Nosso Pai, que o teu nome seja mantido santo, venha o teu reino. Dá-nos hoje o alimento necessário para viver, o pão de cada dia. Perdoa os erros que temos cometido, como perdoamos quem nos ofendeu. Não nos deixe cair em provações severas, mas livra-nos do mal. Venha o teu reino, faça a tua vontade, seja assim na terra como é no céu. Venha o teu reino, faça a tua vontade, seja assim na terra como é no céu. Nosso Pai, que o teu nome seja mantido santo, venha o teu reino. Dá-nos hoje o alimento necessário para viver, o pão de cada dia. Perdoa os erros que temos cometido, como perdoamos quem nos ofendeu. Não nos deixe cair em provações severas,